No dia 4 de dezembro de 2024, não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro parou ao descobrir um crime que aconteceu na frente de todo mundo numa cidade muito movimentada que é Nova York. Isso aconteceu de frente de um hotel luxuoso. A vítima, o CEO de uma das maiores empresas relacionadas à saúde dos Estados Unidos. E o criminoso, ou pelo menos o acusado, se tornou um herói, pelo menos nas redes sociais. Quer saber dessa história? Fica aqui comigo que eu vou te contar os fragmentos dela agora. Oi, eu sou a Paula, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso, onde eu te conto fragmentos de histórias reais, histórias criminais, histórias bizarras, teorias da conspiração. E se você gosta desse estilo de tema, considere se inscrever, porque assim você me ajuda a realizar um sonho, que é crescer aqui na plataforma, e você também recebe vídeos aí pelo menos 3 vezes por semana. A internet parou e só fala em um nome, Luigi Mangione. E por quê? Porque ele está sendo considerado um herói, apesar de tudo que ele fez. Ele está sendo acusado, né? Tudo aqui que eu vou contar para vocês é apenas uma acusação, porque afinal de contas, né, ainda não teve julgamento, tudo foi muito recente. Mas eu vou contar para vocês por que as pessoas estão idolatrando esse cara e por que muita gente está tentando ajudar esse cara de todas as formas possíveis. Bom, retomando ali no dia 4 de dezembro, o Brian Thompson, ele é CEO da United Healthcare, que é uma empresa muito importante ali nos Estados Unidos, uma empresa muito grande, né, com relação à aposentadoria, com relação a plano de saúde, enfim, tá? Então, essa é uma empresa que movimenta bilhões e bilhões todo ano. Então, é uma empresa muito grande e muito rica. Ele tem a sua vida retirada de uma forma inesperada, né? Ele estava hospedado num hotel de luxo, e aí ele sai do hotel, e quando ele sai, ele é alvejado por um atirador, que no início ninguém sabia quem era, porque estava com roupa larga, estava usando máscara, estava com capuz, né? Então ninguém sabia nem se era homem, se era mulher, o que era. E essa pessoa atira nele e foge em seguida de bicicleta. Muito rápido, ele se mistura ali no meio da multidão e ele consegue desaparecer dos olhos das pessoas que presenciaram aquilo ali. Bom, a polícia chega ali, tenta investigar o que aconteceu. Uma coisa chama muita atenção, que é o fato da pistola que ele estava usando. É uma pistola com silenciador. Mais pra frente eles descobrem que é uma pistola não rastreável e também descobrem que as balas utilizadas tinham 3 palavras escritas, que traduzidas são negar, depor e defender. Essas palavras eles conseguiram associar ao título de um livro americano, onde o autor ele critica muito o sistema de saúde americano mesmo. Então, eles associam isso a algum cliente ali da empresa que estava insatisfeito com os serviços ou algum motivo tinha para atentar contra o CEO. Nós, então, ele sai de bicicleta, ele abandona essa bicicleta em um dado momento e ele começa a se misturar ali na multidão de Nova York, que, né, é gigante para todo lado, tem muita gente. Conseguiu se desvencilhar bastante de várias câmeras de segurança, mas em 2 momentos ele foi pego e sem máscara. Então, essas câmeras de segurança, elas conseguem fotografar, né, conseguem printar ali o rosto dele em algumas posições, não é nada muito nítido, porque ele nunca chegou a tirar o capuz, mas dava para sim ter ideia de quem poderia ser. Claro que a polícia resolve divulgar isso amplamente na grande mídia, nas pequenas mídias, porque eles precisavam achar o cara. Então, além disso tudo, eles oferecem uma recompensa que a polícia de Nova York, junto com o FBI, chega a $70 mil. Então, isso incentivaria as pessoas a denunciar, a entregar o criminoso para eles. A polícia já tinha um rosto, já tinha alguns dados, por exemplo, tinha o silenciador. Só que o silenciador não é uma coisa simples de você comprar, não tão simples quanto uma arma, por exemplo. Então eles imaginaram que poderia ter algum tipo de número de série, algum registro, alguma coisa que levasse, né, ao criminoso, mas eles não encontraram absolutamente nada. E a arma também era uma arma considerada não rastreável. E eles estavam tentando entender o que acontecia, o porquê que isso existia, se isso daí era alguma pessoa muito poderosa, ou se isso daí tinha a ver com pessoas que encomendam outras pessoas
pra acabar com a vida de alguém, né? Então, tipo espião, por exemplo. Então eles começaram a pensar em outras coisas assim, além de somente, né, um cliente insatisfeito. Depois de algumas menções a respeito do Luigi Mangione, a polícia chega até a mãe do Luigi e pergunta pra ela, né, se aquele lá poderia ser o filho dela, e ela fala que sim, que poderia sim ser o filho dela, mas que ela não tinha notícia do filho dela há muitos meses já. Então, esse depoimento dela basicamente não serviu pra nada. Acontece que no dia seguinte, lá na Pensilvânia, numa cidade pequena do interior, a polícia recebe um chamado. E nesse chamado, quem estava do outro lado da linha era uma atendente de McDonald's que tinha acabado de reconhecer o cara que estava aparecendo tanto na TV. Segundo ela, ele chega, ele pede, né, o lanche dele e tem outra garota ali, então ele tira a máscara para flertar. Na hora que ele tira a máscara, essa pessoa se assusta e reconhece e fica pensando naquilo, pode ser esse o cara, pode ser esse o cara, pode ser esse o cara, por via das dúvidas, vou chamar a polícia. Ele, ao invés de pegar as coisas e comer fora, não, ele resolveu que ele ia comer ali mesmo, então ele retira a máscara também pra comer. Então, essa pessoa liga pra polícia, chama a polícia e fala que esse cara tava ali no McDonald's naquele momento. A polícia prontamente chega ali e quando chega, ele fica um pouco desconfortável, um pouco desconcertado, mas nada demais. Então a polícia pede a identidade dele e ele dá uma identidade falsa, e isso alerta muito a polícia. Porque, como eu falei pra vocês, a imagem do rosto dele não era uma imagem muito nítida, sabe? Eu mesma, eu acho que se eu visse aquela imagem e visse a pessoa na rua, eu não ia reconhecer. Mas aquela pessoa conseguiu reconhecer e aí a polícia, né, ficou muito atenta por conta da identidade falsa. E aí, então, a polícia pede para poder revistar a mochila. E aí que a polícia encontra a arma, o silenciador, alguns manifestos e também, né, um monte de identidade falsa. A polícia, então, prende o Luigi e eles descobrem que a arma era não rastreável justamente porque a arma era feita numa impressora 3D. Quem imaginava que poderia fazer isso com uma impressora 3D? Eu não tinha nem ideia. Mas ele conseguiu fazer isso e então a polícia prende o Luigi. O Luigi é preso, são divulgadas as fotos, pessoas, né, amigos, família, pessoas do meio que ele convivia falam a respeito dele, que nunca imaginariam que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa, que eles acham que pegaram um cara errado, porque não é possível, que ele era um cara muito festeiro, um cara muito legal de estar perto, que ninguém nunca poderia imaginar isso. E até então ele não tinha aparecido ainda, depois, né, de ser preso na televisão, ou enfim, nada. É feita uma audiência de extradição, o que significa que tem muita gente falando aí, eu vi um monte de vídeo e coisa de mídia falando que ele ia ser extraditado para a Itália. Só que não tem nada a ver, gente, ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu em Maryland. Então, a extradição dele seria da Pensilvânia para Nova York, tá? Então ele sairia de um estado e iria para o outro estado, que na verdade nem é Nova York, é New Jersey, que ele teria que ir, que é o estado, né, onde fica Nova York. Aí ele aparece muito nervoso, muito insatisfeito com tudo, e então ele, né, fala que isso é injusto, e então ele olha bem para a câmera e fala que isso é injusto e que isso é uma forma de duvidar da inteligência dos americanos. Hoje, o Luigi, ele tá preso numa cela sozinho, né, que é uma cela bem pequenininha, uma cama de solteiro, como se fosse uma solitária mesmo, tá? E, inclusive, né, alguns presos pedem a soltura dele e falam que ele tá em condições terríveis, desumanas, né? E muita gente, além dos presos, pede a soltura do Luigi. Mas quem que era o Luigi? Vou contar pra vocês quem que era o Luigi e depois o porquê que ele tá tão famoso na internet e porquê que as pessoas estão fazendo até vaquinha pra ele. Luigi Mangione é um jovem de 26 anos, nascido em Maryland, e ele vem de uma família muito tradicional. A avó dele chama Mary Mangione e ela é dona de muita coisa relacionada com mercado imobiliário. Então ela é uma milionária e então ele é milionário, e é dito que, sim, a família dele sempre usufruiu muito disso, ele era muito rico,
ele estudou nas melhores escolas, escolas super exclusivas e particulares, em Baltimore, por exemplo. Então, que realmente ele era muito rico, todo mundo sabia que ele era muito rico, muito mais do que a maioria dos ricos ali da escola, por exemplo. Então, ele também era conhecido por ser uma pessoa muito simpática, muito carismática, por gostar de esportes e também era conhecido pelas boas notas na escola. Ele estuda ali a vida inteira na região de Nova York, ele termina, né, o ensino médio com honras, né, é um aluno muito bom mesmo. Então, ele vai para a Universidade da Pensilvânia para estudar tecnologia. Então, gente, ele realmente é um aluno muito focado e ele é muito bom naquilo que ele faz mesmo. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, é dito que ele já tinha dor nas costas desde criança, mas que ele sofreu um acidente quando ele pisou num papel e escorregou e ele estava com dores insuportáveis nas costas. Então, foi dito para ele fazer uma cirurgia. Cirurgia essa onde foram colocados pinos nas costas dele. Ele tem uma doença na coluna que chama espondilolistese. E essa doença faz com que as vértebras, elas escorreguem e provoquem dor, porque isso faz compressão de nervo, então ele sente dores absurdas. É indicativo de colocação de pino, ele faz a colocação de pino, o serviço não fica bom. E aí, gente, que começam os atritos dele com o plano de saúde. Pelo menos é isso que as pessoas deduziram até então. Depois que ele passa por isso, ele meio que some da família. 3 meses antes do ocorrido, ninguém sabia de nada dele. Só sabia que ele estava com muita dor, mas ele era uma pessoa muito ativa nas redes sociais, ele tinha parado de postar, ele tinha parado de se comunicar com os amigos, tinha parado de se comunicar com a família. As pessoas entravam em contato com ele, ele não atendia telefone, ele não respondia nada, e ele estava, depois foi descoberto que ele estava passando todo esse tempo no Havaí. Ele era muito fã de surf, mas ele estava com muita dor nas costas, não se sabe se isso causou algum tipo de revolta nele, mas ele passou todo esse tempo no Havaí e do Havaí ele já foi direto para Nova York. Como eu falei para vocês, muita gente ficou incrédula, porque muita gente fala, gente, nada a ver, né? Nada a ver com ele. Isso daí nunca poderia imaginar milhares de coisas, mas nunca que era ele, porque ele é sempre o cara legal, o cara disposto a ajudar, o cara, né, que faz muitos amigos, o cara que vai nas festas, o cara que tira nota boa. Ele tinha tudo de bom na vida dele e ainda por cima era milionário. Então, como assim ele põe tudo a perder por conta de um problema desse, né? Que é um problema grande, obviamente, quem tem dor sabe o problemão que é ter dor, mas que ele poderia pagar, né? A família dele poderia pagar alguém para poder fazer a cirurgia, refazer a cirurgia, enfim, né? Fazer dar certo a cirurgia. Por que a internet toda tá a favor do Luigi e até presos e a população americana tá toda fazendo manifestação por conta do Luigi? O que acontece, gente? Eu não sei se vocês sabem disso, mas a condição de saúde nos Estados Unidos é uma condição bem precária, digamos assim. As pessoas que não têm condição de pagar, né, elas até têm uma pequeniníssima ajuda do governo, mas muito pequena mesmo. E existem os planos de saúde, mas é dito que muita gente tem um monte de procedimento negado porque o plano de saúde não cobre. Então, a pessoa pega o plano mais caro que tem, e aí, no final das contas, os bambambam da empresa ali, os que estão em cima da empresa, falam, não, tenta protelar isso, tenta prorrogar isso. Ah, não, isso aí o plano dele não cobre, então ele vai ter que pagar, né, do bolso dele. Então, a pessoa, mesmo tendo plano, muitas vezes ela sai do hospital com dívidas gigantescas, sabe? Então, assim, realmente é um ponto muito negativo nos Estados Unidos. Não tem saúde pública, né? A saúde pública que tem é extremamente precária. A saúde particular que tem é uma saúde muito boa, mas é uma saúde muito cara também. É uma saúde particular, né? E é muito, muito cara. Então, as pessoas, elas acabam tendo que ter planos de saúde, né? Que nem aqui no Brasil também. No final das contas, a gente ainda tem o SUS, que ajuda, mas muita gente, quando a pessoa ela acha, né, as condições, os defeitos do SUS grandes, elas pagam um plano de saúde. Então, lá também eles pagam, só que os planos de saúde deles, eles vendem o melhor plano que tem na hora que vai ver os pedidos de exame, pedidos de intervenção cirúrgica, é tudo negado pelo plano. E aí a pessoa fica lá, morrendo lá, sem ter o que fazer, porque ela não tem como pagar.
Ou então, como existe a ética médica, né? Muitas vezes a pessoa chega inconsciente, enfim, tem que salvar a vida, vai lá, faz tudo que tem que fazer, coloca na conta do paciente, manda a conta pro plano, o plano fala, não, negado, isso aqui não tem nada no plano dele. E aí a pessoa sai do hospital, acaba de ter um baque gigantesco de ficar no hospital, sai do hospital com uma dívida imensa. Então, essa é uma reclamação muito recorrente de todos os americanos. E acredita-se, né, que ele estava assim também. Isso porque ele fez alguns manifestos onde era indicado que ele estava muito insatisfeito com a saúde nos Estados Unidos. E também ele leu alguns livros que davam a entender, né, que ele era contra tudo da saúde dos Estados Unidos e eram contra pessoas que faziam coisas pro bem delas e acabavam prejudicando muitas outras pessoas. Então, que nem é o caso, né, desse CEO na cabeça dele. Então, supostamente, foi por isso que ele fez tudo isso. E aí junta isso com a boa imagem dele, porque ele é um menino bonito, é um menino inteligente, um menino rico, sarado. O povo fica todo, meu Deus do céu, como que um menino desse pode fazer uma coisa dessa? Então, ele tá sendo visto como herói porque é um cara que tinha um futuro maravilhoso pela frente. É um cara que, se nem quisesse trabalhar na vida, não precisava trabalhar na vida. E aí ele abriu mão de tudo, da vida dele inteira, para poder fazer uma coisa dessa. Então as pessoas estão pedindo a liberdade dele, elas estão fazendo manifestações, elas estão fazendo vaquinhas, né? A vaquinha para poder juntar dinheiro, para poder pagar fiança para ele. Como se ele precisasse disso, né? No final das contas, a gente acabou descobrindo que ele é muito rico. Mas existe a vaquinha, se eu não me engano, tem mais de 50 mil dólares já na vaquinha. Aquele grito que ele dá, né, falando da inteligência dos americanos, o advogado de defesa dele falou que era porque até então ele estava incomunicável, ele estava reclamando muito disso, que ele estava incomunicável e ele precisava de defesa, né? Então, enfim, que foi por isso que ele deu aquele grito lá na audiência de extradição. E é isso, gente, é isso que a gente sabe desse caso até hoje, tá? Ele tá sendo visto realmente como um herói nos Estados Unidos, uma pessoa que falou por outras pessoas. A polícia dos Estados Unidos está morrendo de medo porque acha que ele pode ter alguns seguidores, algumas pessoas que gostaram da atitude dele e fazerem igual para outras coisas. Teve inclusive uma mulher que foi presa porque ela ameaçou, né? Ela ameaçou mesmo, eu ia falar de certa forma, mas não, porque lá foi uma ameaça mesmo. Outra seguradora de saúde, quando ela liga, ela pede um negócio, o negócio é negado, e aí ela fala, nossa, mas que demora e tal, vocês vão ser os próximos. E ela vai lá e cita as 3 palavras que o Mangione citou, né, nas balas. Então, a pessoa se sentiu coagida, tem tudo da pessoa lá, endereço e tal, a polícia vai lá e prende por ameaça essa mulher. Bom, gente, então é isso. É isso. O que você acha? Conta aqui pra mim nos comentários. Apesar de tudo, ele cometeu um crime. Mas você acha que foi válido? O que você acha? Conta pra mim e a gente vai conversando por aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.